Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de equilíbrio de solubilidade, hoje a gente vai ver a separação e identificação de íons por reações de precipitação, o chamado grupo 2. Espero que vocês gostem dessa aula, já deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal e vamos começar. Então, pessoal, vimos em aulas anteriores que os sais chamados insolúveis, na verdade, o correto seria chamá-los de pouco solúveis, porque uma pequena fração desses sais podem acabar dissociando de volta em água, deixando os íons livres, que é determinado pela sua constante do produto de solubilidade. Existem diversos sais pouco solúveis e que tem o exemplo das suas constantes. E vocês podem ver que existem constantes que são próximas, mas nunca exatamente igual. Você nunca vai ver dois sais diferentes com o mesmo KPS. E isso é muito importante, pessoal, quando se trata, em alguns casos, de análise qualitativa. Análise qualitativa, pessoal, são análises que têm o objetivo ver a identidade da amostra, determinar a identidade da amostra. Isso quer dizer, o que tem na amostra. Não é importante saber o quanto, apenas o que. Existem relatos desde a civilização egípcia de testes qualitativos, quando eles queriam saber quais metais estavam manipulando para a siderurgia. E no período aí de 23 a 79 depois de Cristo, criaram os testes para verificar a presença de sulfato ferroso e sulfato de cobre, misturando alguns extratos de plantas em papiro. Eles observaram que quando o sulfato de cobre tinha ferro, a hora de passar a amostra de sulfato de cobre nesse papiro impregnado com extrato de planta, mudava de cor na presença de ferro. Mas só Frezenius aí, no século XIX propôs pela primeira vez uma separação sistemática de íons. Ou seja, quase 19 séculos depois. Frezenius foi um cientista alemão. Nós vamos ver hoje o grupo 2, que consiste num grupo que contém magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Também é chamado grupo dos carbonatos insolúveis, porque é a química que mais se assemelha dos quatro. Nós chamamos o reagente de precipitação deles são os carbonatos. Só que eles possuem uma química muito parecida entre esses quatro. Magnésio nem tanto, mas o cálcio, o estrôncio e o bário são muito parecidos quimicamente. Temos aqui algumas constantes de solubilidade. Onde tem asterisco foi o que eu não achei informação sobre as constantes. Podem ver, os hidróxidos são cálcio e bário são pouco solúveis, tem um KPS um pouquinho mais alto. O hidróxido de magnésio é bem insolúvel, tanto que ele pode ser precipitado com amônia, enquanto o cálcio, estrôncio e o bário são precipitados como hidróxidos, só na presença de uma base muito forte, como o hidróxido de sódio, e uma concentração mais elevada. Os carbonatos são insolúveis. O do magnésio é o menos insolúvel de todos, né? O mais solúvel no caso. Os fosfatos também são insolúveis. O destaque para o fosfato de magnésio, na verdade é o fosfato duplo de magnésio e amônio. Os sulfatos são insolúveis com exceção do magnésio. Os cromatos são insolúveis. De novo, eu não achei o valor de KPS para o cromato de magnésio. Então não dá para afirmar se ele é insolúvel ou não. E os oxalatos também são insolúveis. Mas, de novo, o do magnésio é um pouquinho mais elevado. Tudo bem? Esse grupo já tem um fluxograma de separação muito bem definido na literatura. Tá?
usando diversos reagentes, e essas etapas são cruciais para a separação ser correta. Então nós vamos estudá-la individualmente. O que eu vou chamar de etapa 1 consiste numa amostra contendo esses 4 íons adicionar ácido clorídrico, amônia e carbonato de amônio. Então vamos lá, etapa 1. Eu começo adicionando ácido clorídrico na amostra, que a ideia é garantir os íons em solução. Algumas vezes as amostras podem estar em estado sólido e esse sólido ser insolúvel em água. Então, adicionando ácido clorídrico, eu garanto a solubilidade. Lembrando que nunca pode colocar o ácido clorídrico diretamente no sólido. É bom colocar um pouquinho de água antes para depois ter a adição do ácido. Depois disso, tem que ser adicionada uma solução de amônia, 6 mol por litro, até um pH próximo a 9. Isso forma um sistema tampão, amônia e cloreto de amônio, que vai ajudar a evitar a decomposição do carbonato, né? Lembrando que o carbonato é o agente que vai precipitar. E em meio muito ácido, ele decompõe em água e gás carbônico. Só que também evita que a concentração do carbonato livre seja muito alta, devido a um equilíbrio alto tamponante do próprio amônio com o carbonato, formando bicarbonato e amônia. Então isso vai estar em equilíbrio pelo efeito da amônia e do amônio. Isso vai ser muito importante, porque na próxima etapa, então, pessoal, eu adiciono carbonato de amônio, 2,5 mol por litro. Eu vou ter a precipitação dos carbonatos de cálcio, estrôncio e bário, só que devido àquele efeito que eu chamei autotamponante do amônio no carbonato, a precipitação do carbonato de magnésio não ocorre. Por quê? Lembra que eu falei na aula de o que influencia a solubilidade? O pH é um dos fatores devido à concentração livre no equilíbrio? O que acontece? Eu abaixo a concentração e equilíbrio do carbonato, ele fica num valor no qual não consegue atingir o kPs do carbonato de magnésio. Para um sólido precipitar, eu tenho que fazer o produto das concentrações em equilíbrio serem iguais ou maiores do que o kPs. Nessa condição de tampão 9, amônia, cloreto de amônio, esse equilíbrio autotamponante do íon amônio no carbonato deixa a concentração de carbonato livre inferior à mínima necessária para atingir o kPs do magnésio. Tudo bem? Nessa condição, o magnésio permanece em solução aquosa. Por isso, pessoal, vocês vão ver que praticamente todos os sais são de amônio, porque ele vai ter esse efeito em outros momentos também, que vai ser crucial. Certo? Então, após ter feito a precipitação com o carbonato de amônio, eu posso separar por centrifugação. Então, colocando uma centrífuga, tem a agitação, o sólido decanta e vamos ser um sólido branco, né? Porque carbonato de cálcio, estrôncio e bário são brancos. E eu tenho que garantir que tenha excesso de carbonato de amônio. Por quê? Não pode ter cálcio, bário e estrôncio na solução. Porque eles podem influenciar no resultado da identificação do magnésio. Então, após a centrifugação, no sobrenadante vai estar límpido, eu gotejo mais um excesso de carbonato de amônio. Se precipitar mais, se turvar, se formar mais sólidos, tem de novo mais um pouquinho do carbonato, mais algumas gotas, agitar e centrifugar e repetir esse procedimento até não formar mais nenhum sal. Porque quando tem o excesso do precipitante, lembra, eu desloco o equilíbrio para a forma sólida, então garanto que vá ao mínimo possível do cálcio, estrôncio e bário para a solução. Eu minimizo esses valores. Tudo bem?
Então, depois que eu garantir a precipitação total, eu removo a solução, né, o sobrenadante, reservo ele e eu lavo o precipitado com água morna para remover algum magnésio que pode ficar dissolvido no precipitado, que ele pode influenciar nas análises posteriores. Então, eu vou conseguir tirar tudo? Não, mas tem que minimizá-lo para a quantidade que ficar dele nos momentos adequados serem tão pequenas que não atingem os KPS. Tudo bem, gente? Lembrando, eu não removo 100%, mas a quantidade mínima que fica é insignificante a ponto de atingir KPS dos sais. Essa lavagem é só colocar um pouquinho de água no precipitado, morna para favorecer a solubilidade do magnésio, agita, centrifuga, descarta essa água, repete mais uma ou duas vezes esse procedimento. Agora vamos para a etapa 2, que é a etapa da identificação do magnésio. Então eu utilizo o sobrenadante que eu separei no item 5, no passo 5. Eu adiciono mais ácido clorídrico, com a intenção de remover todo o carbonato que vai estar em solução. Ele pode influenciar nessa análise. Então eu vou abaixar o pH para um valor ácido. Daí eu adiciono o dihidrogeno-fosfato de sódio. E eu adiciono daí de novo amônia 6 mol por litro. Com isso eu vou aumentar, começo a associar, o meio vai ficando mais alcalino, começo a dissociar o dihidrogeno-fosfato, começa a ter mais fosfato livre em solução, e no pH alcalino eu vou ter a formação de um precipitado branco de fosfato duplo de magnésio e amônio. Tá? Então eu vou ver um sólido branco cristalino no tubo de ensaio. O ideal é observar no microscópio. Os cristais têm um formato bem interessante, comparando essas estrelinhas no microscópio. Não dá para ver olho nu, óbvio, mas no microscópio, aumento pequeno, já de 4 vezes, já é possível ver essa imagem. Se o que for observado for uma imagem assim, de quadradinhos irregulares, isso está errado, pessoal. Isso quer dizer que, provavelmente, o cálcio, bário e estrôncio passaram em excesso para a solução, ou seja, não fez remoção adequada deles na precipitação carbonato. Então você observa esses formatos regulares no microscópio, tudo bem? Por isso que é muito importante você remover o máximo possível deles, tirando excesso do agente precipitante. Tudo bem, pessoal? Então, essa forma eu consigo identificar o magnésio numa amostra. Vamos para a etapa 3, que é a adição de ácido acético. Eu vou usar o precipitado que eu separei no passo 5 e adicionar ácido acético 6 mol por litro. Essa parte é só para dissolver os carbonatos de novo. Então, carbonato de cálcio, carbonato de bário, carbonato de estrôncio acabam dissolvendo, o carbonato é decomposto em meio ácido e eu volto a ter cálcio, bário e estrôncio em solução aquosa. Então a etapa 3 é só para dissolver os carbonatos. Agora a etapa 4, eu vou adicionar acetato de sódio e dicromato de potássio. Então a solução que eu obtive no passo 9, eu vou adicionar acetato de sódio 4 mol por litro. Lembrando, como tinha excesso de ácido, o pH deve já estar ácido. Quando adicionar o acetato de sódio, eu vou adicionar até formar um tampão de ácido acético acetato. Deve ter um pH entre 4 e 5, então o ideal é medir, porque isso aqui é crítico, tá, gente? E posteriormente eu vou adicionar o dicromato de potássio. Por que eu falei que essa etapa é crítica? Essa etapa é muito importante para controlar esses equilíbrios aqui, do dicromato, hidrogenocromato e cromato. Bem, nessa condição, eu desloco
o equilíbrio de cromato e hidrogenocromato para a formação do hidrogenocromato. E também o equilíbrio hidrogenocromato-cromato é deslocado para o hidrogenocromato. Então, vou garantir essa concentração, a concentração dessa espécie no equilíbrio e, consequentemente, a concentração de cromato vai ser baixa. Baixa quanto? O suficiente para precipitar apenas o bário, ou seja, apenas o KPS do cromato de bário é atingido, permanecendo o cálcio e o estrôncio em solução. Se o pH ficar ácido demais, eu não precipito nada. Se ele ficar alcalino demais, eu posso precipitar os três. Tudo bem? Então, essa etapa é muito importante, o pH ser medido com um papelzinho indicador universal. Depois, de novo, eu centrifugo, testo o excesso de precipitante, porque o bário, se passar em uma concentração muito alta, se não for minimizado pelo equilíbrio da precipitação com o cromato, ele pode influenciar na identificação do cálcio e do estrôncio. Tudo bem, gente? Precisa lavar o precipitado agora? Não é tão importante lavar, porque eu não vou trabalhar nada com ele. O que pode ser feito depois é um teste de chama, mas não é tão usual assim. Tudo bem, gente? Então, eu não preciso lavar. Alguns livros recomendam você lavar o precipitado para garantir que você está vendo a cor certa. Ou seja, o precipitado é amarelo mesmo, a solução vai ser amarela por causa do cromato. Então, eu jogo água morna, aqueço, centrifugo, descarto, repito o processo para garantir que o amarelo que eu estou vendo é realmente meu sólido, não minha solução influenciando numa cor branca. Entenderam? Então, dessa forma que é identificado o bário. Agora vamos para a etapa 5, que é a adição de amônia e sulfato de amônio. Eu vou usar a solução que eu obtive no passo 12, adicionar amônia até um pH acima de 7 e posteriormente eu vou adicionar o sulfato de amônio. Também vai acontecer aqui, pessoal, um equilíbrio autotamponante como o do carbonato. Por isso que tem que ser um pH mais elevado. Se eu deixar o pH muito ácido, eu vou ter muito da espécie HSO4-, e eu não vou atingir nem o KPS do sulfato de estrôncio. Se o pH subir demais para o outro lado, eu posso precipitar o cálcio também. Lembra, pessoal, que eu falei que é muito importante remover o excesso de bário? O sulfato de bário também precipita como um sólido branco nessa condição. Se eu garantir o excesso de dicromato na etapa anterior, ou seja, eu minimizei o máximo possível a ponto de ser insignificante a concentração de bário na solução, esse equilíbrio também ajuda a não atingir o KPS sulfato de bário. Tudo bem, pessoal? Então, eu consigo precipitar apenas o sulfato de estrôncio, que também é um sólido branco. Tá? E por isso que eu falo, tendo cuidado com o pH e com agente precipitante, você identifica muito bem esses 4 íons. Certo? Então, novamente, eu lavo, eu garanto o excesso de precipitante, porque o estrôncio pode influenciar na precipitação do cálcio, e separo o sobrenadante que vai conter cálcio. Tudo bem, gente? Então, é a forma de identificar o estrôncio. Por fim, a etapa 6, eu vou usar a solução que eu obtive no passo 15 e adicionar oxalato de amônio. De novo, eu vou ter um equilíbrio alto-tamponante do oxalato, formando hidrogênio oxalato e deixando a amônia livre. Por quê? Da mesma forma, eu vou ter uma concentração mais controlada de oxalato a ponto de atingir apenas o KPS do oxalato de cálcio
que também é o sólido branco. O bário e Strons, como eu garanti nas suas precipitações que elas foram o mais exatas possível, vão ter valores tão pequenos que esse controle autotamponante não vai deixar atingir os KPS daquele valor mínimo de bário e estrôncio. E a mesma coisa também o magnésio. O magnésio também pode precipitar aqui, por isso tem que ter sido bem lavado o precipitado de carbonato lá no começo da etapa 1. Tudo bem, gente? Então, dessa forma, eu garanto que apenas o cálcio está sendo precipitado. Então, essa é as etapas de separação e identificação de cátions do grupo 2 por reações de precipitação. Essa então foi a videoaula de hoje, ela foi um pouco mais longa. Eu pretendo trazer mais conteúdo de química qualitativa futuramente. Eu trouxe agora no meio de equilíbrio de solubilidade o grupo 2 porque ele é o mais delicado, os outros não são tão delicados assim. Eles não são tão dependentes de conceitos pequenos, muito próximos. Então, eu falo que quem separa bem o grupo 2 consegue fazer os outros grupos. O grupo 1, que é o de sódio, potássio e amônio, não tem separação por precipitação. Tudo bem? Então, não deixe de deixar um like no canal, siga o canal na rede social Facebook, Twitter e Instagram. E espero ver vocês na próxima. Até lá. Tchau.